Meus queridos, esta noite nós estaremos dando início a uma nova série de mensagens. E o título dessa série é Cânticos do Advento. E o intuito é que, para que nós, durante esse mês de dezembro, venhamos mergulhar um pouco mais fundo em algumas canções que pré-anunciaram e também ocorreram em antecedência e também durante o nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Todos esses cânticos que nós iremos, durante esse mês, foram registrados pelo evangelista Lucas. Na verdade, Lucas foi o único quem registrou cada um desses cânticos. Talvez nós podemos chamar Lucas de o hinologista do Novo Testamento. Como nós temos grandes salmistas no Antigo Testamento, como Davi, Moisés, Salomão, os filhos de Corá, Asaf, e tantos que escreveram belíssimas canções que foram registradas no livro de Salmos. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós percebemos que Lucas teve o cuidado de registrar canções que foram proferidas em antecedência ao nascimento de Jesus e que aconteceram também durante o nascimento de Jesus. Ao todo, quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, nós percebemos 5 canções que foram ali proferidas. E durante esse mês, nós iremos meditar em 4 dessas canções. Nós temos o cântico de Isabel, nós temos o cântico de Maria, nós temos o cântico de Zacarias, o cântico dos anjos e, por fim, e não menos importante, nós temos o cântico de Simeão, que foram ali todos entoados durante e antecipado ao nascimento de Jesus Cristo. Então, será uma oportunidade para percebermos e nos aprofundar em cada uma destas canções. Eu gostaria de convidar você, nesse momento, antes de lermos o texto, antes de meditarmos nas palavras do primeiro que nós iremos ouvir aqui esta noite, eu gostaria de convidar você a orar mais uma vez. Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor, coloque seu coração diante do Senhor, e que o nosso Deus possa falar conosco, em nome de Jesus. Pai Santo, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. E nesse momento, Deus, em que a palavra do Senhor será lida e exposta, ó Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor fale conosco, através da ação, Deus, maravilhosa do Teu Espírito Santo. Que o Espírito Santo do Senhor aplique essas verdades aos nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O cântico de hoje é o Beatitude, também conhecido como o Cântico de Isabel, e foi registrado no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 1, verso 39 ao verso 45. Mas eu gostaria de trazer aqui alguma contextualização para a gente entender um pouquinho melhor toda a situação em que esse hino ele foi cantado, ele foi proferido. A palavra de Deus vai dizer que nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um casal muito especial. Esse casal ele é chamado de um casal justo e que viviam de forma irrepreensível. Lucas registra esse casal desta forma. Era um casal justo que vivia de forma irrepreensível e que observava com todo cuidado a lei de Deus. Ele, Zacarias, era um sacerdote do turno de Abias, conforme a palavra do Senhor nos diz. E a palavra vai nos dizer que o tempo em que tudo isso se passa era o ano do turno de Zacarias. Ou seja, Zacarias estava de plantão à disposição do santuário para servir ali. E o texto nos diz também sobre sua esposa, Isabel, que, conforme a palavra do Senhor nos diz, ela é descendente
de Arão, ou seja, ela também vem da família sacerdotal. E era um casal justo, que viviam de forma irrepreensível, que amavam o Senhor, que amavam a palavra do Senhor, amavam a lei do Senhor. Assim era esse casal. Porém, o texto nos diz que Isabel era estéril, não tinha filhos, e também que esses dois eles já estavam avançados nos seus dias, ou seja, já eram pessoas mais velhas, já eram pessoas de uma idade um pouco mais avançada, já talvez na condição de não terem mais filhos. Talvez esta seria a condição. E Zacarias, então, dentro do seu turno, dentro do seu plantão, o texto nos diz, então, que Zacarias foi nomeado, ele foi agora indicado para entrar dentro do santuário, para ser responsável em acender um incenso que era queimado dentro do santuário. Zacarias foi chamado agora, ele estava no seu turno, no seu ano de trabalho, no seu ano de exercer o seu ofício, e ele foi escolhido, ele foi privilegiado com a escolha de adentrar ao santuário, de entrar no Santo dos Santos e ali acender o incenso do holocausto, o incenso que acompanharia todos os rituais que seriam feitos ali dentro daquele santuário. Este era um grande privilégio, mas ao mesmo tempo que era um grande privilégio, era uma grande responsabilidade. A família ficava esperançosa com essa oportunidade, ao mesmo tempo com o coração apertado. Alguns estudiosos dizem que esses sacerdotes, eles entravam e oravam, passavam por dias de consagração para não serem ali naquele local fulminados, por causa da presença de Deus. O Antigo Testamento nos fala sobre isso. Então sempre havia uma grande expectativa com o trabalho, com o tempo em que eles estariam então entrando naquele santuário para oferecer os sacrifícios. E ali estava Zacarias com a responsabilidade de cuidar do incenso. O texto vai dizer que enquanto Zacarias entra no santuário, todo o povo estava do lado de fora orando por ele, intercedendo por aquele momento, orando para que o Senhor recebesse as ofertas que seriam ali lançadas naquele dia. Todo o povo reunido ao redor orando, enquanto Zacarias, nessa grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo nesse grande privilégio, ali dentro do santuário, para cuidar do incenso. O texto diz que então naquele momento, um anjo aparece, e esse anjo então fala com Zacarias. Num primeiro momento, o texto vai dizer que Zacarias se assusta com a presença daquele anjo. Eu imagino Zacarias entrando ali, talvez orando ao Senhor, Deus, que eu consiga entrar e sair desse lugar. E de repente um anjo do Senhor aparece. Então Zacarias se assusta. E o texto diz então que aquele mensageiro, ele traz uma mensagem para aquele casal, dizendo que eles teriam um filho. E o texto nos diz que, ao que parece, Zacarias, ele não dá tanto crédito assim para a mensagem do anjo, ao ponto que Zacarias fica mudo, até que aquela promessa se cumprisse. E de fato, aquele filho prometido, que viria na velhice daquele casal, nascesse. E o texto vai dizer que Zacarias sai dali, então emudecido, conversando somente por sinais. Ele fica mudo. Isabel concebe, tem um filho, e a palavra do Senhor diz que ela guarda isso por 5 meses. 5 meses sem falar com ninguém. 5 meses sem contar o que havia acontecido com ela. 5 meses sem contar aquilo que estava crescendo dentro do seu ventre. Mas o texto continua dizendo que do outro lado de Israel, agora saindo da região dos sacerdotes, perto da capital Jerusalém, e agora indo para a periferia de Israel, para um canto pobre de Israel, o mesmo anjo visita uma adolescente. Uma adolescente que estava noiva, estava já desposada, aguardando ali então o seu matrimônio. E o anjo, o mesmo anjo,
aparece então para esta jovem, para essa adolescente, dizendo que ela também conceberia um filho de forma milagrosa. 6 meses depois de que a sua parente, Isabel, lá do outro lado de Israel, fica grávida, Maria, então, do outro lado, dá a notícia, recebe essa notícia. Você foi escolhida, você foi favorecida, mulher. Você vai levar no seu ventre o Filho de Deus. Você foi escolhida para esse propósito, para essa missão. E a sua parente, Isabel, lá do outro lado, também está grávida, de 6 meses, diz o anjo. Então, Maria sai de casa com essa notícia de que ela vai carregar um filho e de que a sua parente, Isabel, do outro lado de Israel, também estava grávida. Ela sai, então, doida para poder encontrar com sua parente, para as duas conversarem, dizer o que aconteceu, qual era o sentimento de tudo aquilo. E o nosso texto, então, se inicia, e eu convido você a ler o texto a partir do verso 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Somente até aí a leitura do nosso texto. Eu gostaria de analisar aqui alguns pontos interessantes e depois trazer algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira coisa que nós vemos, a primeira parte do nosso texto vai narrar a viagem que foi feita por Maria, saindo então da sua região, da sua casa e atravessando toda Israel para ir à casa de Zacarias. Comentando esse texto, Lutero diz algo muito interessante. Ele diz que teria sido justo se para Maria fazer essa viagem tivessem provido para ela uma carruagem dourada. Lutero continua dizendo que não só a carruagem dourada Maria merecia, mas que merecia também com que 4.000 cavaleiros, soldados, fossem adiante dela, gritando a plenos pulmões: aqui viaja a mulher de todas as mulheres. Aqui viaja essa mulher. Lutero continua dizendo que não seria estranho que naquela viagem as próprias montanhas daquela região, como diz o texto, montanhosa, saltassem de alegria, porque o foco desse texto é a grande alegria que é gerada aqui. São 3 corações alegres no nosso texto. Nós temos o coração de Isabel, João e própria Maria, alegres aqui nesse momento, com a boa nova, com a boa notícia que havia sido chegado a eles. Então Lutero diz, não seria estranho se enquanto aquela carruagem ou Maria andasse, as próprias montanhas saltassem então de alegria. Porém a viagem não foi assim. Não havia uma carruagem dourada, não haviam 4.000 cavalos, não havia uma comitiva gritando, aqui viaja a mulher das mulheres. Não havia nada disso. Foi uma viagem silenciosa, longa. A distância da vila em que Maria morava e a vila em que Zacarias morava é em torno de pouco mais de 130 quilômetros de distância. Uma viagem que era feita em aproximadamente 4 dias. Uma adolescente, grávida, a pé, faz essa viagem. Porque ela recebera uma grande notícia. E essa notícia precisava ser contada. E isso era o suficiente para motivar o coração daquela adolescente a sair de sua casa e ir até a sua parente, dizer o que aconteceu com ela.
130 quilômetros, aproximadamente 4 dias de viagem. E aquela pobre mocinha vai caminhando por aquele local acidentado, montanhoso e longo. É a mãe do Filho de Deus caminhando, percorrendo toda essa distância. O verso 40 diz, então, que Maria chega, então, à casa de Zacarias. Entra na casa e o texto diz que ela saúda, ela cumprimenta a Isabel. Aqui é engraçado algumas hipóteses que alguns comentaristas levantam, dizendo que, de alguma forma, a saudação de Maria foi uma saudação diferente. Talvez aqui envolto num ar profético que aconteceu ali, por isso todas as questões aconteceram naquele momento. Porém, o nosso texto não nos dá parâmetro para defender nenhuma dessas hipóteses. Mas o que nós podemos entender eram duas parentes, grávidas, doidas para contar a notícia uma para a outra. Talvez há muito tempo, sem uma ver a outra. Lembrando que naquele tempo, queridos, não tinha WhatsApp, não tinha chamada de vídeo, não tinha nada disso. Os encontros eram encontros longos. Quando um parente ia visitar a casa do outro parente, era há muito tempo que a pessoa ficava lá. Tem gente que não ia gostar muito disso nos dias de hoje. Ia para lá, ia com mala, ia passar grandes dias na casa da pessoa. Então, talvez o cumprimento aqui foi um abraço apertado. Foram beijos de saudade umas da outra. Sorrisos, alegria, cumprimentos. Dessas duas parentes, segundo alguns primas, que se encontram com uma boa notícia, cada uma delas. Então, alguns vão dizer que foi uma saudação messiânica, mas não. Aqui nós temos um instrumento escolhido por Deus, a favorecida entre todas as mulheres. Vê a sua parente, sai de Nazaré, foi até Judá e fez isso para comemorar ali com a sua prima as boas novas, que ambas receberam. Chegando lá então aquele abraço apertado, passou ali um tempo conversando. E o texto então nos diz que, ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. E aqui nós entramos na segunda parte do nosso texto. Saímos da viagem, entramos na saudação. Essas duas mulheres, elas estão intimamente ligadas com a história do Messias. As duas mulheres. Tanto Isabel quanto Maria estão ligadas com a história de Jesus. Duas gestações milagrosas. O Filho de Deus e a espada de Deus estavam nascendo naquele momento. O Filho de Deus, duas crianças, que na vida adulta iriam balançar o mundo de sua época. Duas crianças que na vida adulta iriam chacoalhar as estruturas de sua época. Duas crianças que as pessoas não iriam suportar ouvi-las quando elas chegassem na sua fase adulta. A história das duas mulheres está intimamente ligada com a história de Jesus Cristo. Um Filho de Deus que viria reconciliar, trazer a reconciliação, trazer a salvação, ser pregado na cruz. O próprio Deus que se esvaziou, conforme o apóstolo Paulo nos diz. E o outro, a espada de Deus. Aquele que iria julgar e trazer juízo e apontar e acusar o pecado de uma geração corrupta que estava se desviando da verdade. Esses que por esse João seriam chamados de raças de víboras. Duas crianças. A mãe do Salvador, então, cumprimenta a mãe do precursor. Aquele que iria preparar o caminho. E a narrativa, então, ela vai destacar a primazia de Jesus Cristo no encontro dessas duas mulheres. Nesse estágio da gestação, entenda que, como eu já disse, Isabel está no 6º mês de gestação. E para as mães que aqui estão, aquelas que já foram mães,
ou estão sendo mães nesse momento, estão aí gerando as suas crianças. Você sabe que no 6º mês, uma criança mexer no útero não é algo incomum, não é algo, é normal até. Até eu me lembro que quando a gente ia nas consultas com o ginecologista, enquanto a Shisley estava grávida, tanto do Theo quanto do Tito, a primeira pergunta era: como esse bebê está se movimentando? Como está a agitação desse bebê? Porque isso demonstra que aquela criança está crescendo saudável, que aquela criança está crescendo bem dentro daquele útero. Que ela está sendo suprida da forma como é necessário ser suprida. Então não seria estranho uma criança dar ali no ventre da mãe uma chacoalhada, uma balançada, ali brincar de cambalhota dentro do útero da mãe. Não seria estranho tudo isso acontecer. Mas o texto nos diz que aquele bebê, João, faz um movimento que foi considerado por Isabel incomum, diferente. A palavra grega aqui, que foi traduzida por estremecer, aqui na nossa tradução, a palavra grega ela significa saltar. É como se aquele bebê ele estivesse pulando dentro do ventre daquela mãe. Era como se aquele bebê estivesse pulando de alegria dentro do ventre de Isabel. E Isabel percebeu que era incomum aquilo. Isso não é normal. Ao ouvir a sua saudação, a criança ela pulou de alegria dentro de mim. E ela vai dizer isso. Ela vai dizer isso de novo, mais uma vez, lá no verso de número 44. Que ela estremeceu de alegria dentro de mim. Ela está pulando de alegria dentro do meu ventre. Nesse caso, então, bem particular, Isabel, aqui, iluminada pelo Espírito Santo, interpretou essa ação como uma expressão de alegria de João naquele momento. Uma expressão de alegria que aquele bebê no ventre dela, 6 meses de gestação, experimentou ao ouvir aquela saudação. Uma criança ainda não nascida, vibrando de alegria, porque o seu Salvador, o seu Senhor, estava se aproximando dele, estava ali próximo dele. Esse João que agora salta de alegria, é o mesmo que iria futuramente ter a sua cabeça arrancada, ser decapitado 30 anos depois, por causa da palavra desse Deus, que havia se encarnado e estava ali agora diante dele. Esse mesmo João é aquele João que perto da sua morte, manda 2 discípulos a irem conversar com Jesus. E a pergunta era: precisamos esperar outro? O Senhor é de fato aquele que estava para vir? A pergunta de João, ela soa como: Jesus, eu estou pronto para morrer. Essa de fato é a hora de eu morrer? Jesus, eu cumpri a minha missão, eu preparei o caminho da forma como o caminho precisava ser de fato preparado. Jesus, eu já posso partir nesse momento. O caminho foi preparado de forma correta e o texto, lá em João capítulo 7, verso de número 22, diz que Jesus responde. Jesus vira para aqueles 2 discípulos e diz: olha, vão anunciar a João o que vocês estão ouvindo e vendo aqui agora. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres estão ouvindo o Evangelho. Voltem lá e diz para João, o caminho foi preparado. Eu já cheguei, João. Meu ministério começou. Agora é a hora de eu assumir as coisas por aqui. João salta de alegria. João vibra de alegria. E Isabel, então, cheia do Espírito Santo, percebe isso.
E o texto continua, então, com a canção dessa mulher. A canção de Isabel, que vai do verso 42 até o verso 45, totalmente cheia do Espírito Santo. E parece redundante, né? A gente falar que algo está totalmente cheio. Se está cheio, está cheio. Mas é porque quando a gente olha para a tradução, a ideia que traz para a gente é essa mesmo. É uma ideia redundante, é uma questão aqui onde você coloca as coisas no superlativo. E é difícil a tradução do superlativo dentro do grego. Então, vamos ficar com a redundância. Isabel, totalmente cheia do Espírito Santo. Ela, então, passa a cantar. E aqui é a ideia de alguém que está suprido, totalmente repleta, totalmente alimentada do Espírito Santo. E ela canta. É interessante também que alguns comentaristas vão dizer que esse texto ele não é uma canção, porque nós não temos uma estrutura poética aqui dentro desse texto. E eu percebo isso como um erro exegético, porque a gente percebe claramente uma estrutura poética. Você que estava aqui presente na nossa escola bíblica dominical, quando a gente falou sobre os livros poéticos, a gente viu que tem uma técnica na poesia hebraica que a gente chama de paralelismo. E Isabel usa essa técnica aqui, usando uma palavra, e a palavra é bendito. É a palavra que dá título a essa canção. Beatitude, bem-aventuranças. Isabel usa essa palavrinha, ela vai dizer que, olha, bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre. Bem-aventurada ou bendita a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Ela usa essa ideia de paralelismo, usando a palavrinha bendito. Bendita és tu, bendito o fruto do teu ventre. Bendita é porque você creu, você teve fé. Ela usa, então a gente percebe, então aqui essa forma, essa canção aqui dessa mulher. E essa canção dela é dividida em 3 momentos. O primeiro momento é, bendita é você entre as mulheres. A palavra bendito quer dizer mais que feliz. Uma pessoa muito feliz. Uma pessoa abundantemente feliz. Feliz demais da conta, como diz o mineiro. Uma pessoa muito alegre mesmo. Assim estava, então, essa canção. Isabel diz, Maria, você tem que ser muito feliz. Você precisa estar muito feliz. Agraciada é você, feliz é você entre todas as mulheres. Uma pessoa ela é bendita quando o favor divino repousa sobre a vida dela. E aqui o favor de Deus estava com aquela jovem, estava com aquela adolescente. Bendita é você entre as mulheres. É o modo hebraico aqui, o modo aramaico de expressar aqui o superlativo. Maria, entre todas as mulheres da terra, você é a mais abençoada. É o que Isabel está dizendo aqui para essa mulher. Para essa sua prima adolescente. Isabel, em momento algum aqui, queridos, vai exaltar a Maria. Em momento algum, o texto, ele nos dá aqui uma brecha para a exaltação de Maria. Em momento nenhum. Em momento algum, o texto ele concede a Maria uma honra maior do que ela é. Algo maior do que ela é. Em momento algum, o texto concede isso. E ele nem mesmo se trata, ele nem mesmo nos demonstra a quem do que a Maria representa. Ou seja, o texto também não está aqui menosprezando Maria. Na verdade, está tratando Maria como ela precisa ser e deve ser tratada. O texto ele nos mostra isso. Isabel destaca aqui 3 verdades sobre Maria. E essas 3 verdades, elas precisam nortear todo o nosso entendimento aqui sobre ela. Primeira verdade, ela é bendita entre as mulheres, como diz aqui o verso 42. Segunda verdade, ela é a mãe do Salvador, conforme nos diz o verso 43. E terceira verdade, ela é bem-aventurada pela sua confiança na palavra de Deus, como diz o verso 45. Então, o que o texto nos mostra, na verdade, é como é o entendimento e como Maria deveria ser, de fato, tratada. E Isabel reconhece isso. Isabel reconhece isso. Você é bendita entre as mulheres. Você é a mãe
do Salvador e é bem-aventurada porque você confiou na palavra de Deus. Por isso você é feliz. Como o próprio Agostinho certa vez disse, em uma de suas citações, ele vai dizer que Maria é muito mais abençoada por receber a fé do que por conceber a carne de Cristo no seu ventre. Ela é muito mais bem-aventurada. E é o que diz aqui a canção. Bem-aventurada você é, porque você creu. Pela sua fé. Por isso você é bem-aventurado. E a canção continua na sua segunda parte. Bendito o fruto do teu ventre. O que Isabel canta sobre Cristo aqui, queridos, jamais havia sido cantado antes por ninguém na história do mundo. Todas as crianças nascidas de mulheres são filhas da ira. O apóstolo Paulo diz isso. Davi vai dizer isso nos Salmos, que nós fomos concebidos em pecado, nascemos em pecado. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, ele também afirma essa verdade. Todas as crianças que nascem, todas elas são filhas da ira. Isso foi um decreto do Éden para toda a humanidade. Após a queda de Adão, o pecado reinou sobre todos. É o que a palavra de Deus nos ensina. Porém, aqui nesse momento, esse é o único bebê bendito. Essa é a única criança em que nele todas essas questões, toda a punição, nada disso se encaixa para esse bebê que estava para nascer. Bendito é o fruto do seu ventre. Esse é o único bebê bendito. É o único. Ela disse isso com a intenção de glorificar o filho que estava crescendo no ventre de Maria. Ela faz isso com a intenção de exaltar aquela criança que Maria carregava. O Espírito Santo fala ao coração de Isabel, contou a ela a razão da vinda daquele bebê. E por isso ela glorifica, bendito é o fruto do teu ventre. E a conclusão de Isabel foi, eu sou uma mulher miserável, desprezada, que honra eu tenho em receber aqui na minha casa o meu Salvador. Que honra há em mim, para que o meu Salvador venha me visitar. Que honra há em mim. Nunca ninguém tinha cantado essa canção até esse momento, reconhecendo que ali estava o Salvador. Isabel foi uma das poucas israelitas que de fato entendeu tudo que o Antigo Testamento falava sobre o Messias. Foi uma das poucas que entendeu essa verdade. Aqui está o meu Salvador. Bendito é esse fruto do teu ventre. E a terceira e última parte da canção é bendita a que creu. Como Cristo é o ponto alto dessa canção, Maria é bendita por expressar plena confiança na palavra de Deus. Na promessa que ali o mensageiro do Senhor havia dito a ela. Você é bendita porque você acreditou nessa promessa. Você é bendita porque você creu nessa promessa. Assim como ela mesma diz, lá no verso 38 do capítulo 1. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Que se cumpra em mim. Queridos, o que essa música tem a ver com a gente hoje? O que a gente pode aprender diante de todas essas verdades lindas que essa canção nos traz? Nós podemos aprender grandes coisas. Não havia um cântico melhor para ser cantado do que este. Isabel demonstra, como eu disse, que fazia parte daquele pequeno grupo de israelitas que entendiam as verdades sobre Cristo Jesus, sobre a vinda do Messias, sobre o nascimento do Redentor. Ela entendia isso. O seu cântico, ele nos demonstra verdades que apontam para uma ideia de quem é de fato Cristo.
que apontam para a ideia da natureza da fé verdadeira. Esse cântico, essa canção, ela nos demonstra isso. A primeira coisa que a gente aprende aqui nesse texto é que as boas novas, elas precisam ser contadas. É a primeira coisa. Quando Maria ficou sabendo da notícia, o texto diz que ela sai da sua casa e ela vai ter com sua prima. Eu preciso contar isso. Eu preciso falar isso. Eu preciso dizer que o Filho de Deus está vindo. O Messias, aquele que foi profetizado, o menino que nasceria, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, ele chegou. Eu preciso contar isso. As pessoas precisam ouvir isso. Assim que recebeu a mensagem, ela não podia ficar com aquela mensagem. Eu não posso segurar isso para mim. As pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam saber disso. O texto já nos mostra, logo no início, que as boas novas da vinda de Jesus, elas precisam ser contadas. A gente não pode segurar isso para a gente. A gente não pode armazenar isso para a gente. São mais de 130 quilômetros, Maria. É uma estrada perigosa, montanhosa. Você é uma adolescente, aproximadamente ali com seus 13 anos. Mas eu preciso ir lá contar. Eu preciso ir lá anunciar essa verdade. Eu preciso falar sobre isso. Segunda coisa que a gente aprende nesse texto: o Espírito Santo une aqueles que são do Senhor. O Espírito Santo une. Aqueles que têm o Espírito de Cristo se empenham pela união, e é o que a gente percebe nesse texto. A obra que o Espírito Santo fez na vida de Maria, a obra que o Espírito Santo fez na vida de Isabel, uniu essas duas. Colocou nelas uma grande união. Um único propósito. O Messias, o Senhor, Jesus Cristo. O Espírito de Cristo, ele une o povo de Deus. Ele precisa unir o povo de Deus. Um reformador, Martin Bucer, ele diz algo interessante: aqueles que o Espírito de Cristo possui se tornam unidos. Unidos. Conforme Paulo, ele relata em várias de suas cartas o desejo intenso, constante de estar perto dos irmãos. Ah, como eu queria estar com vocês, povo de Filipos. Ah, como eu queria estar com vocês, povo de Colossos. Ah, como eu queria estar com vocês, povo de Éfeso. Quantas vezes a gente percebe Paulo expressando o desejo, a vontade, o amor de estar junto. O Espírito de Cristo, ele promove em nós necessidade, senso, vontade, desejo de união, de estar junto, de estar perto. Porque a gente tem um propósito só e o Espírito de Cristo, ele nos une em volta desse propósito. Ele nos une em volta dessa missão, desse objetivo. Ele nos dá esse senso de que nós pertencemos a um povo, servimos a um rei. O Espírito Santo, ele nos faz isso. Infelizmente, hoje nós temos pessoas que desprezam a união. Desprezam a união. Que rejeitam ela. Isso precisa promover tristeza em nosso coração. Mas ao mesmo tempo precisa promover em nosso coração o desejo de pegar o nosso telefone. Irmão, nós somos tocados por nosso Deus. A gente precisa estar junto. A gente precisa caminhar junto. A gente precisa estar unido. Traz para nós essa responsabilidade de cuidar uns dos outros. De zelar uns pelos outros. Terceira coisa. O Espírito Santo é quem abre os olhos e o coração para as boas novas. É o Espírito Santo. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O Evangelho é anunciado, a palavra é pregada, mas é Deus quem habilita, quem desperta, quem inclina o coração da pessoa para que ela compreenda a verdade e se renda
a Jesus Cristo? Foi o Espírito Santo que fez com que Isabel percebesse que os pulos daquele bebê não eram normais. Que o que estava crescendo no ventre de Maria não era uma criança qualquer. Foi o Espírito Santo. Nós pregamos o Evangelho, a gente anuncia o Evangelho, mas a gente precisa entender que não é simplesmente o aceitar de um apelo, mas é uma obra que Deus faz. É o testemunho do Espírito Santo, que Paulo vai dizer que ele testifica no meu coração que eu sou filho de Deus. É o Espírito Santo que mostra no meu coração e me convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus e me inclina para o Senhor. É a obra do Espírito Santo. E o texto nos mostra isso. E por fim, de que Cristo é o ponto central de toda a narrativa bíblica. De toda a narrativa bíblica. O Evangelho, queridos, ele precisa me impulsionar a glorificar e exaltar a Cristo. O frasco nunca é maior do que o perfume. Nunca é. A embalagem nunca é maior do que o chocolate que ela envolve. Nunca é maior. O mensageiro nunca é mais importante do que a mensagem. Nunca é. Cristo é o ponto alto. Cristo é o centro de toda a narrativa das Escrituras. Maria é bendita, mas bendita por causa de Cristo, não por ela mesma. O cântico de Isabel não seria aceito se Maria fosse exaltada. Não seria aceito. O Evangelho precisa nos levar a reconhecer a supremacia de Jesus Cristo. Ele é o resplendor da glória do Pai, como Paulo nos diz. O vaso é de barro, mas o conteúdo é um tesouro precioso. O vaso nunca é maior do que o tesouro. Paulo nos diz isso. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Não nossa. Se o Evangelho, queridos, ele não impulsiona você a glorificar Jesus Cristo, você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu ele. Não entendeu. Se o Evangelho, ele leva você a valorizar muito mais um mensageiro do que a mensagem, você não entendeu o Evangelho. Se o Evangelho, ele tem levado você a adorar muito mais uma denominação do que a Cristo, você não entendeu o Evangelho. Você não compreendeu ele ainda. O vaso nunca é maior do que o tesouro. O frasco nunca será mais importante, mais caro, mais valoroso do que o perfume. Nunca será. Nunca será. Maria é um bendito vaso de barro. E nós nunca passaremos de sermos um bendito vaso de barro. Porque a supremacia é o tesouro que está dentro desse vaso. É Cristo Jesus. Ele é o ponto alto de todas as coisas. Ele é. Ele é o excelente tesouro de Deus. Ele é. Ele é aquele que agradou o Senhor. Ele é aquele que satisfez o Senhor. Ele é aquele que Deus diz assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Ele é. Bendito é o ventre, é o fruto do teu ventre, Maria.
Quem sou eu para receber aqui na minha casa hoje o meu Salvador? Que canção maravilhosa, queridos. E que forma de receber ao mundo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nosso Jesus Cristo. Como eu disse, não havia canção melhor para ser cantada, que reconhece que Ele é o Salvador do mundo, o Redentor, o glorioso Deus. Louvado seja o nosso Pai, louvado seja o nosso Deus. Que o Evangelho impulsione você a amar Jesus com todo o seu coração. Que o Evangelho impulsione você a adorar Jesus com todas as suas forças. Que o Evangelho impulsione você a glorificar Cristo acima de tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Gostaria de convidar você a se colocar de pé nesse momento. Nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos louvar o Senhor. Enquanto nós cantamos a Deus, eu convido, logo após a canção, os nossos presbíteros a tomarem assento aqui na mesa.